descobertas e aprendizagem. Porém, para muitos, a realidade vivida é outra. Crianças em todo o Brasil vivem em situação de vulnerabilidade, onde acabam por não ter acesso a coisas básicas como cuidado, segurança e educação, enfrentando situações de violência em seu cotidiano e dentro do seu próprio círculo familiar. A exclusão social e a falta de acesso a escolas com ensino de qualidade são grande parte dos problemas enfrentados por esses jovens. Situação que muitas vezes acaba se estendendo para a vida adulta, contribuindo para que esse ciclo continue se perpetuando geração após geração. Violência psicológica. A violência psicológica é crime, assim como a violência física, violência sexual, entre outras. A violência psicológica é a mais difícil de ser identificada. Inicialmente, numa discussão, ela parece só um xingamento. No entanto, principalmente entre casais, ela vai tomando uma proporção, o qual a pessoa que sofre essa violência não se dá por conta e acaba achando normal. O fato é que esse tipo de violência leva muitas pessoas ao suicídio. A violência psicológica causa um dano irreparável, destruindo a autoestima e a identidade. A violência psicológica não afeta somente a vítima, mas sim a todos que presenciam a situação de violência. Em algumas situações, temos como exemplo os filhos. Segundo profissionais que atendem as vítimas, entendem que logo após a violência psicológica vem a física. O agressor, antes de poder ferir fisicamente sua companheira, precisa baixar a autoestima de tal forma que ela tolere as agressões. Acesso à educação. A falta de acesso à educação é um importante fator de vulnerabilidade que atinge crianças e adolescentes, principalmente com a chegada da pandemia de Covid-19, onde a falta de acesso à educação saltou de 1,1 milhões em 2019 para 5,1 milhões em 2020, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Alguns dos fatores que influenciam e levam crianças e adolescentes a sair da escola é a necessidade de cuidar dos irmãos, falta de acesso às escolas, gravidez na adolescência e a necessidade de trabalhar para ajudar no sustento da casa. Com o início da pandemia, muitos estudantes não tiveram acesso às atividades online e impressas, totalizando 3,7 milhões de crianças e adolescentes matriculados sem acesso às atividades escolares. Essa falta de acesso à educação de qualidade fortalece o ciclo de desigualdade social, já que muitos indivíduos com pouco ou menos estudo dificilmente conseguem mudar sua condição ao longo da vida, enquanto aqueles que nascem com maior renda podem estudar mais e, por consequência, se tornarem adultos com condições financeiras e sociais melhores. Segundo o sociólogo brasileiro Orson Camargo, o bullying ele é um termo da língua inglesa, que significa valentão. Ele se refere, então, a todas as formas de atitudes agressivas, sejam verbais ou físicas, intencionais e ou repetitivas, que podem ocorrer sem motivação evidente. Essas violências elas são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, e têm como objetivo intimidar ou agredir outra pessoa, sem que ela tenha possibilidade alguma ou capacidade de se defender, sendo realizadas sempre dentro de uma relação em que exista desigualdade de forças ou poder. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do IBGE, em 2015, então, 46,6% dos entrevistados disseram já ter sofrido algum tipo de bullying, sendo que há 3 anos atrás, ou seja, em 2012, a porcentagem era de 35,3%. Essa pesquisa, então, na época, ouviu cerca de 13 milhões de jovens entre 13 e 17 anos de idade, de escolas públicas e particulares de todas as regiões do país. Diante, então, de várias pesquisas e dados que são compilados e divulgados, a gente pode perceber que as crianças elas aprendem melhor quando elas se sentem seguras e apoiadas. Da mesma forma que o seu aprendizado ele fica prejudicado se ele vivencia algum tipo de situação onde tenha medo ou trauma. Da mesma forma que o seu aprendizado ele fica prejudicado se ele vivencia algum tipo de situação onde tenha medo ou trauma. Principalmente quando ocorrem essas situações, né, que elas passam por estresse, onde elas deveriam, na verdade, estar recebendo apoio e
segurança. Então a gente fica pensando o que pode ser feito, né, para a gente poder combater isso. Principalmente os especialistas afirmam que é importante que as escolas elas ofereçam algum ambiente positivo de aprendizagem que permita que os estudantes eles possam desenvolver essas habilidades socioemocionais quanto a aprenderem o conteúdo acadêmico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência se inicia nos 10 anos e vai até os 19 anos de idade. A gravidez na adolescência hoje em dia é considerada um problema para a saúde pública. O Núcleo de Atenção à Saúde à Mulher, Criança e Adolescente alerta os demais riscos para a gestação nessa fase, incluindo anemia, prematuridade, aborto espontâneo, eclâmpsia, depressão pós-parto, dentre outros. No Brasil, 1 a cada 5 bebês nascem de uma mãe adolescente. Só em 2018, no estado de Santa Catarina, mais de 10 mil bebês nasceram de mães com idade entre 15 e 19 anos. Mesmo que em uma constante queda anual, ainda assim os números são absurdamente altos de adolescentes gestantes no nosso país. Os fatores mais marcantes para que essas meninas sejam alvo desses índices é a falta de escolaridade, renda e acesso a serviços públicos, levando em conta as que já se encontram em maior vulnerabilidade. Em 2019, entrou em vigor uma lei que institui a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência. Ela é realizada anualmente na semana que inclui o dia 1º de fevereiro. A lei constitui em espalhar informações sobre medida preventiva e educativa que constituem na diminuição da gravidez precoce. A falta de orientação e informação sexual dentro das escolas e família dessas jovens ocasionam sérios problemas além da gravidez indesejada, entre eles o aborto em locais não seguros, a rejeição familiar, o abandono dos estudos dessas jovens, que muitas vezes não retornam para os estudos, a mortalidade materna e abortos espontâneos. É de suma importância que aconteça uma união de setores relacionados a essas jovens com projetos educativos, envolvendo a escola, a saúde, a família, deixando as unidades de saúde de fácil acesso para essas jovens, para que consigam, assim, ter acesso a todas as prevenções possíveis a essas gestações não planejadas. Aqui nós trouxemos um breve documentário de alguns, se eu não me engano, 13 minutos, onde mostra a realidade de algumas dessas jovens que tiveram a sua adolescência interrompida pela gravidez precoce. Muitas delas mostram o sonho de voltar a estudar, completar uma faculdade, demonstram arrependimento de não terem se cuidado e muitas delas por apenas falta de informação. Segundo a nossa pesquisa, então, fica evidente que a relação entre a deficiência, pobreza e vulnerabilidade, ela apresenta as pessoas com deficiência as piores perspectivas de saúde, de níveis mais baixos de escolaridade, participação econômica restrita e índices de pobreza mais elevados em comparação às pessoas que não têm deficiência. A condição financeira, com certeza, é um dos problemas mais importantes que a gente vem falando até agora. Chave para vários outros conceitos. E se tu for ali em Porto Alegre, tu consegue ver uma criança vendendo bala na sinaneira. Muitas vezes as famílias dessas crianças não têm muito aonde recorrer. Tem que correr atrás do que tem. E as crianças acabam até largando a escola devido a isso. Se antes já não tinha emprego, agora, com a pandemia, isso aumentou. Maximizou muitos problemas, mas também a inflação. Isso vem se tornando um problema recorrente nas famílias. Cada vez mais a gente vê cenas como essa da imagem do slide. Então, o ideal seria as unidades governamentais dar mais auxílio para essa população, com políticas públicas, com limitação, recursos básicos para essas famílias prejudicadas na pandemia. Segundo dados da Fundação Abrinq, em 2019, quase 4,6% das crianças e dos adolescentes brasileiros de 5 a 17 anos de idade estavam trabalhando, sendo que 40% deles exerciam atividades consideradas como as piores formas de trabalho infantil. O trabalho infantil no nosso país é proibido para pessoas com menos de 16 anos, a não ser a partir dos 14 anos na condição de aprendiz.
ou seja, de 14 a 16 anos é possível na condição de aprendiz, e mesmo entre 16 e 18 anos existem algumas restrições para o trabalho do adolescente. Ele não pode trabalhar em condição insalubre, trabalho noturno ou perigoso. Tudo isso vem a atender à doutrina de proteção integral, que está na nossa Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, como forma de proteção da infância. No Brasil é considerado trabalho infantil atividades econômicas e de sobrevivência, remuneradas ou não, praticadas por crianças ou adolescentes com menos de 16 anos, com exceção da condição de aprendiz, agora a partir dos 14. 65% das crianças em condição de trabalho infantil são meninos e, em sua grande maioria, negros e pardos. Já o número de crianças em situação de trabalho doméstico infantil é de que 90% são meninas. É um trabalho análogo à escravidão, geralmente onde a criança fica responsável pelo cuidado de outras crianças mais novas, idosos e afazeres domésticos em geral. Mesmo roubando a infância de milhares de crianças, o trabalho infantil não é considerado crime pelo Código Penal brasileiro. Na Câmara de Deputados, há um projeto de lei desde 2007 que propõe criminalizar esse tipo de trabalho. O projeto está em tramitação. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feito pelo IBGE em 2019, sendo estes os últimos dados disponíveis, cerca de 1.700.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil antes da pandemia. Destes, 706.000 vivenciam as piores formas de trabalho infantil. Do total em trabalho infantil no Brasil em 2019, 66% eram pretos ou pardos. Os números não incluem adolescentes que trabalhavam legalmente no país por meio do contrato de aprendizagem. Em 2020, para reverter a tendência de aumento do trabalho infantil em nível global, a Unicef pede proteção social adequada para todos, incluindo benefícios universais para crianças e adolescentes, o aumento dos gastos com educação de qualidade e retorno de todas as crianças e todos os adolescentes à escola, incluindo quem estava fora da escola antes da pandemia do Covid-19. Promoção de trabalho decente para adultos, para que as famílias não tenham que recorrer às crianças e aos adolescentes para ajudar a gerar renda familiar. O fim das normas prejudiciais de gênero e da discriminação que influenciam o trabalho infantil e o investimento em sistemas de proteção infantil, desenvolvimento agrícola, serviços públicos rurais e infraestrutura. Falando agora sobre o uso de drogas, ele é um problema proeminente e abrangente, no qual o uso abusivo ou a dependência tem se tornado um grande desafio para a sociedade, tanto pelas consequências individuais quanto coletivas, e que afeta de maneira direta o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. O consumo de drogas ele é um fenômeno complexo e multicausal, ou seja, que existem várias formas pelo qual se inicia o uso. Ele não tem limites territoriais, sociais ou de faixas etárias. Ele afeta significativamente crianças e adolescentes. E é importante ressaltar também que tem crescido cada vez mais o uso precoce de drogas socialmente aceitas entre crianças e adolescentes, como o álcool, o tabaco. E o uso de drogas, então, no geral, ele traz sérios riscos à saúde, como overdose, transmissão de doenças, dentre outras, e até mesmo o suicídio. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o uso de drogas entre jovens de 10 a 14 anos cresceu mais de 40% em uma década. E ansiolíticos, sedativos, maconha, alucinógenos, inalantes e tabaco foram causa de 717 internações na rede pública em 2018. Então, os fatores que levam à adesão ou não do consumo de drogas, eles são influenciados pelo contexto sociocultural em que os indivíduos estão inseridos. A família, então, é de extrema importância nessa situação. É preciso conhecer as experiências, os sentimentos e a vivência dos pais em relação ao uso de drogas por seus filhos. O suporte, então, aos familiares
ajuda a superar as angústias, as dúvidas, de modo que eles sejam empoderados e estimulados a atuar no processo de reinserção social dos seus filhos. O consumo de drogas, eles têm diversas implicações, eles devem ser discutidos e entendidos no âmbito da saúde, da economia, da educação, da assistência social, dentre outros. Ações de enfrentamento, então, devem ir além do campo da saúde. Diferentes setores devem se ocupar desses problemas, por exemplo, da violência urbana, das disparidades sociais, da violação de direitos, das desigualdades de acesso à educação, do trabalho, do lazer e da cultura. Conclusão. A realidade de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é um contexto presente em todo o Brasil, levando esses jovens a enfrentarem situações que geram traumas e frustrações, não sendo respeitados seus direitos básicos. Para que as crianças e adolescentes sejam menos afetados por situações como violência, abuso e exclusão, é preciso que todos os órgãos trabalhem para assegurar os direitos desses jovens, contribuindo para a quebra desse ciclo e para um futuro com menos crianças em situação de risco e vulnerabilidade.